primeira pergunta, que eu acho que foi, umas 10 pessoas fizeram essa pergunta, é: quais as espécies de suculentas que são mais indicadas para a gente ter dentro de casa? É importante a gente ter em mente que dentro de casa a gente tem uns dois tipos de ambientes, tá? O primeiro ambiente que a gente consegue sempre perto de uma janela que bate sol é a meia sombra, tá? Dentro de casa não tem sol pleno, não tem jeito. Então, todas aquelas suculentas que são de sol pleno, dificilmente a gente vai conseguir isso dentro de casa. Talvez num pátio, num terraço, mas dentro de casa não tem como mesmo. Mas a gente consegue a meia sombra, a gente consegue o sol da manhã, o sol da tarde, a gente consegue a luz difusa também, tá? Que é um pouquinho mais afastado da janela, ou num ambiente que tem uma claraboia, alguma coisa assim, a gente já consegue uma luz difusa e já pode cultivar um monte de suculentas maravilhosas. Uma plantinha que todo mundo conhece, que a gente considera suculenta também, é a espadinha de São Jorge, tá? Eu não tenho aqui uma para mostrar para vocês, mas é uma planta que muita gente... É aquela planta de vó, sabe? Que toda avó tem em casa, que é para proteger do mal olhado. Aquela planta também é considerada uma suculenta, é a Sansevieria trifasciata. E ela é uma planta que dá para cultivar tranquilamente dentro de casa, em um ambiente de luz difusa, tá? Aquela pequenininha que é mais compacta, né? Ela é muito boa para você misturar com outras suculentas e dar um efeito bem bacana. Que mais? Os agaves, tá? Os agaves também são considerados suculentas e algumas espécies podem ser cultivadas pegando uma meia sombra, tá? Pegando o sol da manhã ou o sol da tarde, que eles vão se adaptar super bem. Vamos lá. Vou deixar aqui pertinho as aloes, gente. Essas são as rainhas suculentas. A gente tem num ambiente que não pega sol direto, tá? Elas podem até pegar o sol da manhã, que é uma luz direta, mas não muito, não precisa pegar sol o dia inteiro. O que é a aloe, né? Pra gente ter em mente, assim, né? Quando falar em aloe, é lembrar da babosa, né? Aquela planta antiga também que muita gente tinha no quintal para tratar o cabelo, a pele, é maravilhosa. Mas tem muitas aloes que são suculentas, suculentinhas, que a gente pode cultivar dentro de casa. Eu trouxe aqui para vocês duas delas. Ó, essa daqui é um tipo, ó, bem linda. Eu não identifiquei todas ainda, tá, gente? Essa daqui foi a minha mãe que trouxe. E essa daqui que eu achei muito linda. Olha só. É um tipo de aloe também. Ela não tem aquele formato de roseta, né, típica de suculenta, mas ela é bem linda. Eu achei ela bem linda, ela tem essa margem branca. Dentro de casa ela vai ficar com essa margem branca. Ela chama planta coral, se eu não me engano. Mas, se você cultivar ela onde ela pega sol, ela vai ficar rosada. Por isso que esse nome de coral. Aloe. Então as aloes, muitas espécies de aloes podem ser cultivadas dentro de casa. As plantas zebras, que são as ravórtias, tá? Eu não tenho ravorte aqui para mostrar para vocês, mas elas são muito legais. Aqui eu lembrei que eu tenho uma outra aloe, ó. Olha que fofa essa. Toda cheia de espinhozinhos. As plantas que a gente reconhece como suculentas de dentro de casa são essas que são mais um verde mais escuro, tá? Que elas não são coloridas, tá, gente? A gente não vai ter suculentas coloridas dentro de casa. As suculentas coloridas, elas são de sol. Por quê? Porque a cor é justamente a proteção solar delas. São antocianinas, que são pigmentos que as plantas produzem para se proteger do sol. É como se ela estivesse produzindo o próprio protetor solar dela. Aí ela fica colorida, tá? Fica maravilhosa, linda, mas elas são de sol. Essas que ficam bem coloridas, elas têm que pegar no mínimo umas 4 horas de sol para ficar com cor. Se a gente leva elas para um ambiente mais sombreado, elas perdem a cor, tá? Muitas vezes elas ficam vivas e tal, mas elas perdem aquela cor bem característica. O que mais que eu anotei aqui? O rabo de burro. Esse eu tenho um pequenininho também. Olha só. Ele ainda não tá grandão, mas ele é bem bonitinho. A gente cultiva ele como planta pendente.
que é o Sedum morganianum, tá? Que mais? Os colares todos, né? Que estão hoje em dia todo mundo quer cultivar, tem na sua coleção, é um colar de pérolas, o colar de golfinhos, o colar de bananinha, colar de coração. Eu tenho aqui para mostrar para vocês o colar de pérolas. Olha só, que fofura, gente, essas bolinhas. E eu tenho também, mais tempo, o colar de golfinhos. Teve algumas perguntas sobre essa planta, depois eu vou conversar com vocês sobre ela. Ela é uma lindeza, gente. A gente olhando a folhinha de perfil, é um golfinho escrito. Tem inclusive aquela parte de cima, né? É muito linda essa planta. Olha só como ela tá comprida, gente. E vai embora. Eu perdi uns golfinhos agora porque eu tirei ela do... Eu tinha feito um suporte de macramê e eu tirei ela do suporte e solta muito fácil essas folhinhas. De todos esses tipos de colares, elas acabam soltando muito fácil. Eu tenho a de coração também, mas eu deixei lá embaixo porque eu fiquei com medo de mexer nela e perder as folhinhas também. Mas outro dia eu mostro pra vocês, eu filmo ela direto lá. Que mais que a gente pode cultivar? Além de todos esses colares, né, que são os senécios e as ceropégias, a gente pode cultivar também Euphorbia mili, tá? A coroa de Cristo também vai muito bem dentro de casa. A pata de urso, essa eu tenho também, mas ela não tá em vaso. Eu botei ela num canteiro que fica meia sombra, então eu não posso mostrar pra vocês, mas eu acredito que muita gente já conhece. A folha dela é bem gordinha e ela tem umas pontinhas que parecem uma patinha mesmo. Tem a planta jade, que também é uma velha conhecida aí do pessoal. Forma uma arvorezinha bem fofa. As folhinhas são bem redondas, brilhantes. A agave aranha, né, como eu falei antes, algumas agaves também vão se adaptar nesse ambiente que não tem luz do sol o dia inteiro, tá? Que é dentro de casa. O sapatinho do diabo que eu postei essa semana, que é a Euphorbia titimaloides. Os cactos, gente, ó, flor de maio e flor de outubro são cactos, tá? Do gênero Schlumbergera. E elas são super bem adaptadas à meia sombra, então a gente pode cultivar elas dentro de casa. É legal que elas peguem o sol da manhã para florescer bem. Tem outro cacto também que é muito bacana de ter, são aqueles que são rainha da noite, que florescem à noite, tá? O Epiphyllum e o Ilocereus são lindas, a flor é enorme, né? Tem branca, tem creme, tem rosa, tem várias cores. E são plantas próprias para ambiente de meia sombra que a gente consegue ter dentro de casa. Gente, muitas pessoas me perguntaram se cacto normal, tá? Dá para ficar dentro de casa. Dá para ficar dentro de casa, tá? A gente consegue. Só que é bom que ele pegue o sol da manhã, tá? O cacto, ele tem um metabolismo bem lento. Então, se você colocar ele no lugar errado, tá? Num lugar que tem muita sombra, ele vai demorar para mostrar que ele está estiolando, que ele não está pegando luz suficiente. Ele demora mais que as suculentas, de uma forma geral, tá, gente? Apesar de que ele é uma suculenta também. Então ele demora mais para mostrar que não tá legal o ambiente para ele. Algumas plantas são mais óbvias, a gente coloca ela num lugar errado e em pouco tempo ela mostra que não tá gostando daquele lugar. A suculenta tradicional, né, que ela tem um formato assim de roseta, que bastante gente conhece, essa daqui é de sol. Se eu deixar essa planta num lugar de pouca luz, o que vai acontecer? Ela vai perder essa forma, gente, essa forma de roseta que é tão característico dessas plantas, tá? Então é importante a gente observar a planta, ver que ela não tá gostando e coloca ela num lugar que tenha mais sol, tá? O cacto, ele já não mostra tão rápido assim. A suculenta vai mostrar mais rápido, o cacto vai demorar um pouquinho mais. Mas a gente consegue ter ele na sombra por um bom tempo, mas é bom que ele passe alguns períodos no sol para a plantinha não sofrer tanto, tá bom? Ele começa a murchar muitas vezes, o cacto ele vai ficando fininho, e ele começa a murchar, digamos assim, os segmentos, né, os cladódios que a gente chama, que são esses segmentos do caule dele, porque ele não tem folhas, eles começam a ficar mais murchinhos, porque a planta não tem energia para guardar ali e vai murchando, tá? Isso não é legal, então a gente tem que ficar de olho e se ligar que não é tão óbvio quanto nas suculentas.
Que mais que a gente pode ter? Anotei aqui sedum ternato. Depois eu vou ver a foto e quero ver se eu posto para vocês verem. O Aeonium kiwi, Aloe striata, Scilla violácea. Essa planta eu tenho para mostrar aqui. A minha gatinha safada, a Pérola, derrubou ontem, quebrou uma folha aqui, olha. Mas é essa plantinha aqui. Mastigou aqui, vocês estão vendo? Olha que gatinha danada. Mastigou a folha, olha só que coisa. Gato e planta é uma coisa séria, né, gente? Essa é a Scilla, ó, ela tem como se fosse um bulbinho e ela é considerada suculenta também. Ela tem a folha toda rajadinha, olha, coisa mais fofa. Essa daqui floresceu e agora ficou o pendãozinho aqui, eu tenho que tirar esse pendão. Na verdade, eu tô guardando ela para fazer um arranjo, mas ainda não deu tempo de fazer. Que mais que a gente pode colocar? As tradescâncias. Ó, eu tenho aqui a Scilla montana, que é essa peluda aqui, que dá uma florzinha rosa. Olha que linda, gente. Essa aqui o gato derrubou também. O gato derruba todas as plantas da gente, incrível. Ela é toda lanosa, tá vendo? Toda recoberta de pelinhos. E eu tenho essa daqui, que eu acho que ela é uma calísia, eu não identifiquei a espécie dela. E ela também vai super bem dentro de casa. Olha só, todas essas plantas que eu tô mostrando pra vocês, gente, elas estão dentro de casa. E já há um bom tempo já. Olha, essa aqui é bem peluda. Quando eu comprei, ela era bem pequenininha, era proporcional a esse vasinho. Agora ela já tá muito grande, já tá na hora de eu trocar e eu não troquei ainda, olha. Pode me xingar. Coisa mais fofa essa planta, gente. Eu tô apaixonada por ela. O que mais que a gente pode ter de suculenta dentro de casa? Além dessas tradescâncias que eu mostrei pra vocês. A calísia, gastéria, tá? Que é uma suculenta também bem típica de dentro de casa. A gente coloca ela no sol, ela torra, vira nada. As gastérias, as ravortes, que infelizmente eu não tenho aqui pra mostrar pra vocês. Eu tenho lá no meu canteiro, mas não tenho em vasinho. O ripsalis, tá? Que é aquele cacto macarrão. Tem um que é mais pendente, tem os que são mais eretos. Eles também podem ser cultivados dentro de casa. A flor de cera, tá? Que ela é uma planta suculenta também, que é as roias, né? E elas também gostam do ambiente de luz difusa, de meia sombra, pode pegar o sol da manhã, né? E são ótimas pra gente cultivar dentro de casa. Depois eu vou passar a listinha pra vocês, tá? Eu vou botar esse vídeo aqui da live no YouTube e aí lá eu vou colocar a lista das plantas que eu separei pra vocês, tá? Então, se vocês quiserem saber mais depois dessas plantas ou rever essa lista na hora de pedir na floricultura, eu vou deixar lá. Alguma pergunta, gente, sobre as espécies? A principal dica é essa. Se a suculenta ela é verdinha, geralmente elas são de dentro de casa. Essa aqui é bem assim, tipo a cara da suculenta de dentro de casa. Vocês estão vendo? Ela é verde. As coloridas e aquela bem cinza, sabe? Aquelas bem acinzentadas, elas têm a cara da suculenta de sol, né? A suculenta que precisa de sol, porque ela produz essa antocianina que deixa elas coloridas, tá? Essa daqui até nem tá tão colorida, eu acho que ela fica até mais se eu colocar ela no sol. Ai, gente, olha essa aqui que linda. Essa daqui também não é Eu acho até que dá pra cultivar ela dentro de casa, mas ela é tão densa e eu acho que ela vai gostar mais de sol, ó. Bem rosetinha, olha que coisa mais fofinha. Eu tenho um canteiro lá fora que é cheio de suculentas, mas eu não vou indicar elas pra vocês porque elas são mais de sol. O que devo estudar para ter uma pequena estufa de suculentas? Ah, não sei, Franciane. Não entendi bem a sua dúvida, e se você puder reformular para mim. É importante você sempre conhecer as espécies das suculentas, porque elas não vêm todas do mesmo lugar, elas não têm todas o mesmo habitat, cada uma tem um habitat diferente. É importante estudar as espécies para você saber justamente as particularidades de cada uma. E dentro da estufa você consegue construir microambientes diferentes para cada uma dessas espécies, mas é importante que estufas de suculentas não sejam úmidas, tá? Porque a suculenta ela teme a umidade excessiva, né? Justamente por isso, né, que ela é suculenta. Ela é uma planta que no habitat dela geralmente
não tem muita água disponível, então ela guarda a água nas folhas dela, né, para a posteridade. Então o maior erro que o pessoal comete com suculentas é regar demais. Porque como ela está adaptada, evoluiu super para guardar água, quando você oferece água demais, ela não está preparada para receber tanta água, não tem defesas para isso. A defesa dela é para pouca água, não para muita água. Então, muitas vezes elas acabam adoecendo, acabam apodrecendo a raiz. E quando a gente vê, ela se desmancha, né? A roseta apodrece do centro, nunca é de fora para dentro, sempre é de dentro para fora. Quando você vê, ela colapsa, simplesmente a planta colapsa, é incrível. Tá, vamos para a próxima pergunta. Eu acho que essa pergunta é da Franciane também. Pode deixar elas muito tempo sem molhar, né? Já que o local é fresco. Ela diz que o local onde tem as suculentas é fresco. A suculenta pode ficar bastante tempo sem molhar. Quanto tempo? Né? Depende da espécie, vai depender da espécie, mas em geral dá para ficar tranquilo uma semana sem molhar a suculenta, que ela não vai sofrer. Ela vai sofrer muito mais se você molhar com muita frequência e não esperar ela secar, do que se você esquecer dela. Ela é uma planta que ela se dá bem com aquele jardineiro mais esquecido do que com o jardineiro que cuida bastante, que está sempre ali molhando, sempre regando, tá? Ela é boa para quem esquece das plantas, tá? De forma geral. Camila perguntou: as suculentas podem ficar dentro de casa o tempo todo? Pode, se ela se adaptou bem ao local, não tem por que você ficar mudando planta de lugar, tá? As plantas são sésseis, elas gostam de ficar fixas num lugar e elas vão se adaptar, vão criar todo um aparato adaptativo para justamente aquele lugar onde você escolheu ela ficar, tá? Que seja preferencialmente um ambiente que ela goste, né? Que tenha a quantidade de luz certa, que você regue na frequência certa. Mas ela vai se adaptar naquele lugar, tá bom? Então não tem por que trocar a planta de lugar. O que é interessante é você girar. Muitas vezes a luz pega... Você coloca ela perto de uma janela que, por exemplo, tem uma janela desse lado, tá? Se você colocar a planta aqui, é importante você girar a planta, tá? Para ela não ficar torta. Muitas vezes a gente vê a suculenta vai ficando assim, estranha. Então a gente vira o vaso, tá? No lugar, sem tirá-la do lugar, para que ela pegue luz de uma maneira uniforme em todas as folhas, estimule elas todas por igual. Vamos para a próxima. Vamos lá. Qual o melhor tipo de substrato para produzir mudas a partir de folhas? De uma forma geral, a gente não precisa de muito substrato para produzir mudas, tá? O substrato pode ser o mesmo das plantas adultas, não tem que ser especial. Para fazer a muda, gente, eu nem vou tirar daqui porque ela já enraizou. A minha ideia era tirar. Você deixa a folha num lugar que tenha um pouco de umidade, tá? Para não ressecar as raízes que são fininhas. E não precisa nem enterrar a folha, você não precisa enterrar, ela vai encontrar o solo, tá? E vai emitir as raízes e os brotos. Olha aqui, ó. Aqui, vocês estão vendo essa daqui, ó? Essa daqui é uma suculenta de sol, que eu só larguei a folha aqui porque a folha quebrou. Eu não faço muda porque eu não tenho muito espaço, porque eu já tenho tanta suculenta. E aí caiu a folha, mas daí eu não consigo jogar fora, né? Não sei se vocês são assim, mas se cai a folha da suculenta, ai meu Deus, não pode. Aí eu vou lá, só coloco na terra num vasinho que tá sobrando espaço, e aí já brotou, né? Muito simples. Então não tem muito segredo para fazer as mudas de suculentas, né? Você vai usar a folha inteira, não pode ser só um pedaço da folha, porque é lá na base dela que vai sair a mudinha, né? As gemas, as folhas, as raízes, então tem que ser a folha inteira. E só de deixar ela em cima do substrato já é o suficiente, tá? E o substrato é interessante que você umedeça ele de vez em quando para ele fornecer um pouquinho de umidade. Tem gente que eu vejo algumas pessoas fazendo com sucesso, eu nunca testei, mas vale a pena testar se você vai produzir mais. Em caixa de ovo, sabe aquelas caixas de ovo grande? Aquilo só coloca lá as folhas, encaixa ali, porque dela já fica em contato com a caixa e borrifa com água, tá? Não muito, só um pouquinho, só para umedecer essa caixa, e isso já vai ser suficiente para as folhinhas brotarem, tá? Mas quando vamos regar a suculenta, regamos pouco a suculenta? Pergunta da Débora.
Depende, Débora. Se a sua suculenta está num terrário, você rega pouco, porque no terrário geralmente não tem furo embaixo, tá? Se é um terrário de vidro, não tem furo embaixo. Se você regar muito, o que vai acontecer? Vai apodrecer tudo, aquela água não tem para onde ir. Mas se você tem ela num vasinho, tá? O que eu prefiro? Molhar bem esse substrato, né? Porque muitas vezes a gente coloca a água no vaso e o que acontece? A água vai pelo canto onde é mais fácil. E aí não molha tudo. Se você botar só um pouquinho, a água corre o risco da água escorrer pelo canto do vaso e sair pelo furo de drenagem e não molhar o substrato. Então eu prefiro molhar bem, tá? Toda a planta até sair bastante água. Depois eu vou lá, molho de novo. Aí o que acontece, né? Para eu não afogar a minha suculenta, eu espero secar esse substrato entre uma rega e outra, tá? Eu não fico molhando ela, a gente não tem que manter úmida essa terra. Para a maior parte das plantas que a gente cultiva, a gente precisa manter a terra úmida. Mas para suculenta a gente não pode fazer isso. Só para suculenta que a gente não pode fazer isso. A gente tem que esperar ela secar, tá? E não é só secar por cima, é secar um pouquinho mais para dentro também, sabe? Tem que estar bem soltinha essa terra. Não pode sair sujo o dedo, ó. Essa daqui tá seca até. Daqui um pouquinho, mas ainda tem alguma umidade. Eu ainda vou esperar mais um pouco para regar ela. Não pode regar com muita frequência. A gente rega bastante, molha bem. Imagina na natureza como que é. A planta fica um tempão sem água, mas quando vem água, vem bastante, né? Molha bem aquela chuva torrencial. E depois ela seca, até chover de novo. Então é mais ou menos a natureza que a gente tem que imitar na hora de regar a nossa suculenta. Ó, eu tenho um vaso com lança de São Jorge, faz uns 4 meses que não jogo água e ele tá vivinho da Silva. Então, é bem isso mesmo, as lanças de São Jorge são super rústicas, tá? Mas não leve isso como regra para todas as suculentas. É realmente uma planta que é excepcional, porque ela tem essa mas ao mesmo tempo que é tão resistente assim, eu tenho certeza que ela não cresceu nesse período. Se ela cresceu foi muito pouco, tá? Então às vezes a planta está estacionada, a gente não rega tanto e às vezes é essa a diferença. Regar um pouco mais às vezes é o que falta para a planta crescer, se multiplicar, emitir novos estolões, né? Para ter novas mudinhas. E para florescer muitas vezes, tá? Às vezes a planta não floresce porque a gente não tá regando, ela tá viva, tá bem, mas ela é isso às vezes que tá faltando, esse pulinho que tá faltando para ela florescer. Como fazer mudas de babosa? Então, a de babosa é mais difícil pela folha, né? Eu geralmente quando eu faço muda de babosa eu pego um segmento do tronco, tá? Que funciona, tá? Com a folha eu não fiz, eu já vi gente fazendo, mas eu não sei se dá certo. Eu já vi vídeo na internet, pessoal fazendo com um pedaço da folha. Eu tenho dó de tirar a folha da babosa porque ela não solta tão fácil quanto das outras suculentas, tá, gente? Eu geralmente quando pego do tronco. Essa daqui, por exemplo, vai demorar muito tempo para eu mexer nela. Vou esperar ela produzir uma nova muda que saia pelo lado, por baixo. A babosa tradicional, né, a aloe vera e aquela outra aloe, como é que é o nome? Não lembro, mas aquela que é mais comum que a aloe vera. Ela emite, né, umas ramificações e geralmente é dali que eu tiro muda. E pega super fácil, aquela planta tem bastante reserva, ela é bem rústica também e se multiplica bem fácil. Vamos lá, próxima pergunta. A Ká perguntou o seguinte: como cuidar de colar de golfinhos? E aí Dirlene perguntou o seguinte, ó: as folhas do meu colar de golfinho estão nascendo abertas, né? Tipo o que a gente chama de acaba se transformando num colar de arraia, né? Que a folhinha abre e perde aquele formato de golfinho. Qual seria a razão? Ela quer saber, tá? Vou mostrar de novo aqui para vocês, ó, o meu colar de golfinhos. Essa planta, ela fecha a folhinha dela para se proteger do excesso de luz e para não desidratar. Então as razões, tá, possíveis dela estar abrindo a folha, ou ela está pegando pouca luz, então ela abre a folha para aumentar a superfície para fazer a fotossíntese, ou porque está tendo muita água, então ela não tem razão de se enrolar, de se proteger contra o sol, tá? Então ou é muita água ou é pouca luz.
Então, às vezes, você coloca ela numa posição que ela pega o sol da manhã um pouquinho mais iluminada, não colocar ela no sol direto, porque não vai dar certo, essa planta não é de sol pleno, tá, gente? E diminuir a rega, tá? Ela não deixa de ser uma suculenta porque ela é assim, pendente, tá? Ela continua sendo suculenta, a gente tem que cuidar com o excesso de água para não acontecer isso, para não descaracterizar a planta, para ela não se transformar de colar de golfinho em colar de arraia. Aqui, por exemplo, está chovendo bastante e algumas folhinhas estão abrindo, olha só. Olha como é que fica. Até vou colocar ela num lugar mais protegido para ela enrolar de novo essas folhas. Ah, o pessoal perguntou também, eu vou aproveitar que eu tô com ela na mão, como que faz muda disso aqui, tá? Isso aqui não eu nunca vi pegar de folha, tá? Ela acaba morrendo. Mas a gente faz mergulhia e dá super certo. Pessoal, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Sabe esses araminhos de pão? Ó, esses assim, ó. Ai, meu Deus, não tá abrindo, porque eu tô com a planta na mão, não consigo abrir. Que vem no saquinho de pão, é um aramezinho. Guardem esses aramezinhos, tá? Para todas essas suculentas que são colar de golfinho, colar de banana, colar de pérolas, aquele corações emaranhados, o rabo de burro também funciona. E a gente vai enrolar a planta em cima do substrato assim, ó. Não sei se dá pra ver aqui. E a gente vai prender, fazer tipo um grampinho, ó. Deixa eu arrumar melhor aqui, ó. Tipo um grampinho, tá? E a gente vai prender esse galho bem justinho na terra, ficar um contato íntimo com a terra, bem certinho, ó. Não aperta demais para não quebrar. Vocês estão vendo ali como é que ficou? Naquele ponto, a planta vai criar novas raízes, tá? Depois de umas 3 semanas, mais ou menos, a gente vai dar uma espiada, ver como é que estão essas raízes. Se já estiverem bem formadas, já tiverem algumas raízes, a gente já pode cortar aqui e plantar num outro vasinho. Essa técnica é interessante também quando a gente quer encher o vaso, porque às vezes a gente coloca numa cuia maior e aí você tem só uma plantinha, só um galho saindo, tá? Daí você pode enrolar esse galho em cima e botar vários grampinhos, tá? Para ele brotar de outras partes. E aí você corta a ponta da planta para tirar a dominância apical, para ela brotar lá de cima, tá? Para ela fazer ramificações. Porque se você não cortar essa ponta aqui, ela vai continuar crescendo em comprimento e não vai brotar novos raminhos, tá bom? Vou botar ela aqui de volta. Ficou alguma dúvida, gente? Sobre essa multiplicação, serve para todo que tipo de colar, tá? Às vezes a gente só coloca a planta em cima da terra e não é o suficiente, precisa ter esse ganchinho, porque ele faz com que a planta fique tanto paradinha, tá? Porque senão ela fica sambando ali em cima, como aumenta o contato dela com o solo. Guardem, tá? Ó, eu tenho um potinho só para guardar os aramezinhos que vem nas embalagens de pão, porque eu uso isso aqui para muita coisa em jardinagem, gente. Para mergulhia dessas plantinhas delicadas, para prender a orquídea, sabe a Phalaenopsis, quando ela floresce, vem aquele ramo, né, aquele pendão onde ela vai florescer. E aí eu pego e uso esse tipo de aramezinho, porque ele é encapadinho, fica bonitinho, para prender nas estacas, para a flor ficar bem firmezinha e não ficar, né, caindo para os lados, batendo. Então, ó, a dica, guardem os aramezinhos de pão. Vamos lá. De quanto em quanto tempo posso adubar? Já vamos falar sobre isso, porque teve algumas perguntas sobre fertilização de suculentas. Vamos lá, então, vamos falar de adubação. Depois eu volto aqui nas outras perguntas. Gente, adubação de suculenta é um tabu, né? Porque tem gente que diz que não pode adubar, porque Deus me livre, porque suculenta não pode adubar, porque ela apodrece. Eu acho assim, suculenta pode adubar sim, tá? É planta, cresce, muitas crescem super rápido e tem que tirar nutriente de algum lugar, né? Então a gente pode fertilizar. Só que elas são mais sensíveis aos fertilizantes, tá? A gente não precisa aplicar a mesma quantidade de adubo na suculenta do que a gente aplica nas outras plantas. Se você puder comprar um fertilizante próprio para cactos e suculentas, melhor, tá? Tem um que é da Forte Jardim, que é muito bom,
ideal para você cultivar suculentas, porque além de ter os nutrientes do NPK, os mais necessários, eles têm também micronutrientes, tá? Que é bem interessante para suculentas, principalmente para suculentas que ficam no sol, que vão ficar coloridas, então elas precisam desses micronutrientes para desenvolver essas cores todas. Mas enfim, pode fertilizar, mas fertiliza menos, tá? Fertiliza pouquinho. Se você não tiver acesso a esse fertilizante próprio para suculentas, para cactos, você pode usar fertilizante de jardim, outros fertilizantes, desde que eles não tenham muito nitrogênio. Então aquele tipo, só ureia não pode usar, ou então esterco de frango não é muito bom usar não. O esterco de gado você pode até usar desde que esteja bem curtido, tá? Que mais? É bom usar farinha de ossos um pouquinho, tá? Porque é importante que não tenha muito nitrogênio, porque se ela desequilibrar o crescimento, o nitrogênio faz crescer muita folhagem. E aí se ela ficar com esse crescimento desequilibrado, muita folha e muito rápido, sem os outros nutrientes, o que acontece? Ela fica fraca, né? Daí a gente vê a suculenta sendo atacada por cochonilha, sendo atacada por pulgão, caindo, pendendo, né? Desmanchando muito fácil. Então é importante não exagerar no nitrogênio, tá, gente? Se a gente for usar um adubo comum, que não é próprio de suculentas, a gente tem que diluir ele por 4. Digamos que a recomendação seja lá uma colherinha de chá. Se você pegar um adubo de orquídea, por exemplo. Isso aí tem que ser dividido por 4 na hora de fertilizar as suculentas, tá? Bem mais diluído, porque elas são muito sensíveis, tá? Então é pouco fertilizante. Pelo amor de Deus, não adubem demais as suculentas que não vai dar certo. Carvão pode sim, o carvão ele ajuda a dar aeração, mas não exagere porque o carvão ele retém umidade, tá? Se você colocar no substrato muito carvão, ele vai reter muita umidade, a planta não vai secar. E para suculenta é importante que ela seque entre as regas, tá? O carvão é bacana, ajuda na aeração, mas a gente não pode exagerar, principalmente se ele for mais moído, mais fino. Se a gente exagerar, a planta também vai perder a aeração e vai acabar morrendo afogada, tá, gente? Vamos voltar lá. Periodicidade, né? O pessoal perguntou de quanto em quanto tempo a gente pode fertilizar. Eu fertilizo as minhas entre 3 e 5 meses, tá? Eu observo muito, porque algumas suculentas, elas têm um período vegetativo delas no verão. Outras suculentas vão crescer mais no inverno. Então você tem que conhecer a espécie, ver qual o período que ela cresce. Se ela cresce no verão, a gente aduba mais no verão. Se ela cresce no inverno, a gente aduba mais no inverno. Se ela para de crescer, muitas suculentas elas tanto param de crescer quanto elas encolhem um pouco quando elas estão dormentes, tá? Elas ficam menores, né? Às vezes a suculenta está linda, maravilhosa, aí chega o inverno ela dá uma encolhida, né? O que acontece? Ela está em dormência. Nesse período a gente não aduba porque a planta não vai usar o adubo, tá? Ela parou de crescer, ela encolheu, então a gente não vai adubar. Depois, quando vier o verão, ela voltar a crescer, aí a gente volta a adubar, tá bom? Vamos lá. Ó, a pergunta do Daniel. Não é sobre suculentas, mas eu vou responder. Por que as formigas gostam tanto de rosas? Daniel, acontece o seguinte, tá? Não é que as formigas gostam de rosas, tá? Muitas vezes... Eu acho que você tá falando da formiga doceira aí, tá? Embora tenha cortadeira que pega a rosa também. Muitas vezes tem muito pulgão e muita cochonilha nas rosas, tá? Principalmente pulgão. E as formigas, elas têm uma cooperação, tipo uma simbiose assim com as cochonilhas e com os pulgões, que elas coletam, tá? O excesso de seiva que esses bichos ficam sugando da planta, ele vai lá e coleta do pulgão, tá? Então elas cuidam dos pulgões e se alimentam do excesso de seiva que os pulgões bebem, tá? Então ela tá sempre nas roseiras, sempre em cima das roseiras. Aqui não é diferente, aqui quando tem pulgão também elas ficam assim. E as cortadeiras gostam das folhas das roseiras porque elas vão alimentar o fungo que tá lá dentro do ninho, tá? A formiga não come a roseira, tá? Nenhum tipo, né? Nem a doceira e nem a cortadeira. O que acontece? A cortadeira corta a folha da roseira e leva para o ninho para alimentar o fungo do qual ele se alimenta, né? A formiga. É uma interação bem interessante.
Eu fiz uma live sobre formigas, tá lá no YouTube, se você quiser saber mais sobre esse assunto, eu aconselho você a dar uma espiada. Vamos lá. Voltando aqui na minha ordem de perguntas. Como cuidar do Sedum spurium voodoo? É uma variedade, uma cultivar bem específica. Não anotei aqui quem que perguntou, mas é uma planta suculenta, bem miudinha, que ela forma tipo uma forraçãozinha, né? Ela é bem miúda e ela é bem vermelha, tá? Essa planta a gente não consegue cultivar dentro de casa, porque ela precisa de sol pleno para desenvolver essa cor e porque ela é uma planta de sol pleno mesmo, tá? Dentro de casa a gente não vai conseguir cultivar ela. As minhas ficam no sol e demoram para crescer, por quê? Pode ser por várias razões, tá? A primeira razão delas é porque suculenta, elas são umas plantas mais lentas mesmo, tá? Elas não são muito rápidas no desenvolvimento delas. Algumas cultivares são mais rápidas que as outras, tá? E outra questão tem a ver com adubação também. Como tem muita gente que não aduba suculenta porque é um tabu e tal, tem medo de adubar, então às vezes falta adubação, a planta cresce mais devagar. Outra questão é a rega também, né? Às vezes, eu tenho medo de regar porque vai apodrecer, porque vai matar. Não precisa ter medo de regar, só tem que cuidar a frequência, esperar a planta secar entre as regas, tá bom? Esses são as principais razões para ela não crescer tanto, tá? Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta que passou. Não, essa daqui já foi. Como fazer para suculentas ter cores variadas? O segredo para você ter várias suculentas com cores variadas é você ter muitas variedades de suculentas, tá? Vários tipos de suculentas, porque a cor depende da espécie que você está cultivando, tá? Não depende de você dar alguma coisa para a planta, não tem um segredo especial. E para a planta desenvolver ao máximo a cor dela, você precisa colocar elas no sol, tá? Porque, como eu falei antes, a cor da suculenta, a suculenta colorida, é uma proteção solar que ela está produzindo. Se ela não tem o estímulo do sol, ela não vai produzir essa proteção solar, que é a cor, tá? É igual a gente, se a gente toma sol, a gente fica mais moreno, né? A melanina é a cor que a gente usa, tá? Que a nossa natureza usa para se proteger do sol, e com a planta é parecida, é por aí, tá, gente? A gente faz uma fertilização com magnésio, porque o magnésio ele é bem importante no desenvolvimento da cor, tá? Das suculentas. Tem adubos com magnésio, eles são um pouquinho mais chatinhos de achar. Tem gente que usa cloreto de magnésio, tá? Que é o remédio que a gente compra na farmácia. Aquilo esmagado, diluído na água, de vez em quando dá para suculentas, fornece magnésio para elas ficarem bem coloridas, produzir essa antocianina que deixa elas coloridas, tá? Mas para ter várias cores diferentes, são várias espécies diferentes, porque cada espécie vai desenvolver uma cor diferente. Tá bom? Igual a gente, né? A gente não tem tudo que é cor. Não consegue desenvolver tudo que é cor, a gente só consegue desenvolver uma cor. Então, para ter pessoas de cores diferentes, tem que ter, né, tipos diferentes. Vamos lá. Remédio para cochonilhas. Teve uma pessoa que perguntou sobre isso também, Mary. Deixa eu ver quem que foi aqui para eu falar. Ó, a Luísa. Como me livrar das cochonilhas? Borrifei água, mais detergente e matei as suculentas. Ai, que coisa. Pra suculenta, gente, eu prefiro usar, eu vou ser bem sincera, tá? Eu prefiro usar ou você usa óleo mineral, tá? Emulsionado, com algum tipo de inseticida mesmo, tá? Um inseticida à base d'água, emulsionado com óleo mineral. Ou melhor, tá? Tira com um cotonetezinho embebido em álcool isopropílico. É ainda melhor, tá? Você mata a cochonilha e não afeta a suculenta, tá? Só que tem que ter um cuidado muito importante. Qualquer coisa que você vai aplicar na suculenta, tá? De produto, qualquer coisa, mesmo que seja natural. Tem gente que faz umas misturas loucas, coloca vinagre, pimenta, não sei o que mais. Não coloca quando tiver o sol forte. Porque se tiver o sol forte, vai manchar a sua suculenta, vai queimar ela, não vai dar certo. Então, fazer as aplicações preferencialmente de noite ou de manhã cedo, enquanto o sol ainda não bateu, tá? Para você acabar com o inseto sem acabar com a planta, tá? Muito importante isso, tá?
E outra coisa, tá, gente, muito importante. Se a nossa suculenta tá com cochonilha, tá com pulgão, tem que ver o que tá, tem alguma coisa errada, tá? Porque a planta sozinha, se ela tá saudável, ela não pega praga, tá? É mais difícil ela pegar praga. Ou tá sendo muito molhada, ou aquela terra tá muito rica, tá? Porque a suculenta, ela não pode ter um solo muito rico, porque acontece, ela cresce muito depressa, acontece aquele desequilíbrio nos nutrientes, e aí ela acaba desenvolvendo, chamando cochonilhas e pulgões. Outra coisa, tá, que muita gente que cultiva profissionalmente as suculentas fazem, quando a suculenta começa a florescer, o pessoal vai lá e corta fora os botões, tá? Antes que a flor abra, antes que aquilo cresça muito. Por quê? Muita gente pode ficar chocada com isso, né? Meu Deus, tá cortando fora a flor da suculenta. Porque acontece, as flores, elas crescem muito rápido e elas chamam muito pulgão, chamam muito cochonilha. Se você tem um cultivo de muitas plantas, não vale a pena o risco de você deixar a planta florescer e atrair muitos pulgões e que podem contaminar as outras plantas, né? Só por causa da floração da planta. Até porque, na maioria das vezes, a gente cultiva as suculentas pelo formato da própria folha, né? Das flores, não, da roseta dela, das cores e tal, e não tanto pelas flores, tá? Então, por essa razão, muita gente corta fora, tá? Mas isso aí vai muito do seu gosto. Você tem que saber, se você deixar a flor, você corre o risco de ter mais pulgões. Se você cortar fora, você se livra desse problema, tá? Então tem que balancear aí o que você acha melhor, se tira a flor, se não tira a flor, mas tem muito a ver essa questão, tá, gente, dos insetos. Principalmente pulgões, que afetam bastante as nossas suculentas. Vamos voltar aqui. Agora eu já troquei a ordem das perguntas, ó. Ela diz que usa álcool isopropílico. Gente, é muito bom. Muita gente me pergunta onde que compra. Gente, eu vou no supermercado, vou na floricultura e não acho álcool isopropílico. Onde que eu compro isso? Em loja de produtos eletrônicos, tá? Porque o álcool isopropílico, ele é usado para limpar, tá? Coisas eletrônicas, porque ele não deixa resíduos e ele limpa muito rápido, muito fácil. Então, loja que vende pecinhas de eletrônica para quem monta circuitos, coisas assim, sempre tem álcool isopropílico, tá? Eles vendem assim de garrafa de álcool, vem puro, é muito bom. Geralmente é bem alta a graduação, eu não sei exatamente dizer quanto, mas é mais de 90%, tá? E tem que ser o isopropílico, o álcool normal não tem o mesmo efeito. E usa puro mesmo no cotonete, tá? Você pega, molha o cotonete com álcool e passa lá onde tá os pulgões e as cochonilhas. Elas vão saindo e ele evapora super rápido, não fica na planta. Isso que é legal, tá? Não apliquem sob o sol esse negócio, porque não vai dar certo. Que mais? Qual o melhor substrato para suculentas? Como preparar um bom substrato? Tem muitas receitas de substrato para suculentas, tá, gente? É importante que vocês entendam o fundamento, tá? De como que tem que ser o substrato para suculenta, tá? É muito importante. Como que ele tem que ser? Ele tem que drenar, tá? Isso é mais importante. Esse substrato a água não pode ficar parada nele. Às vezes o substrato é perfeito e o vaso tem um furinho micro. Não adiantou nada fazer aquele substrato maravilhoso porque não está drenando. Então é fundamental que seja drenável esse substrato, tá? Ele tem que ser poroso, tem que ser aerado. O ar tem que circular nas raízes da planta, tá? É fundamental. Se empoçar água na suculenta, é batata que ela vai apodrecer, tá? Porque os fungos que provocam apodrecimento, as bactérias que provocam apodrecimento nas suculentas, eles são de vida livre, eles estão na terra, eles já estão lá, tá? Não veio pelo ar, não contaminou a sua planta, ele já está na terra, tá? O que acontece? Obstruiu aqui, ó, a terra, deixou ela muito molhada, a planta não consegue respirar as raízes, vai apodrecer porque o fungo já está ali, a bactéria já está ali, tá? Ela só está esperando uma oportunidade para apodrecer a planta. Então não dê essa oportunidade, tá? Tem que drenar bem. Eu tenho algumas dicas aqui, algumas receitas
de substrato que você pode usar, mas tenha isso em mente, tá? Quando for usar, não colocar muito humus de minhoca, tá? O humus de minhoca é maravilhoso, só que para suculenta ele tende a deixar a terra meio pastosa, tá? Degrada muito rápido o substrato e tende a deixar um pouco pastoso. Para outras plantas é legal, mas para suculenta não é tão bom. Eu não gosto de usar, eu prefiro usar terra vegetal, areia, perlita, tá? Um pouquinho de vermiculita. Vermiculita deixa um pouco úmido demais também, eu não gosto muito de usar. E eu gosto muito de usar também o substrato carolina, tá? Não é muito fácil de achar, a não ser que você tenha uma agropecuária perto de casa, uma loja de insumos agrícolas, assim. Não é tão fácil de achar o substrato carolina. Ele é à base de turfa e ele deixa o substrato bem arejado. É bem bom mesmo, gente. Se vocês puderem encontrar isso, é maravilhoso para suculenta, tá? E aí, como que a gente pode usar? Então, uma das receitas que eu tenho aqui, ó, é 2 partes do substrato carolina para 1 parte de areia, tá? Que mais? Para cactos, ó, 1 parte de granilha, que é aquela pedra bem miudinha, 1 parte de areia, que é areia de construção mesmo, areia média, tá? 4 partes de terra vegetal. Quem não sabe o que é terra vegetal? É aquele composto orgânico da compostagem, tá bom? Essa é a terra vegetal, ela não tem terra de verdade, não tem solo, tá? Ela é feita da compostagem de material orgânico. E 5 partes de perlita, tá bom? Que mais? Mais uma receita aqui para vocês. Essa bem geral, tá? Para usar para qualquer suculenta. 1 parte de perlita, 2 partes de areia de construção, areia média, e 2 partes de terra vegetal, tá? Essa é uma mistura bem balanceada para a maior parte das suculentas. Se você vai cultivar uma planta muito especial, muito rara, procure descobrir o melhor substrato para elas. Algumas suculentas preferem um substrato um pouquinho mais úmido, outras nem tanto. Por exemplo, os cactos que são epífitos, tá? Não pode ser um substrato muito seco, eu gosto de misturar ele com um substrato igual de orquídeas, tá? Pego o substrato de suculentas, misturo em partes iguais com substrato igual de orquídeas. Fica bem drenável, mas fica um pouco mais úmido. Esse tipo de cacto, que é o epífito, ele gosta desse tipo de substrato, tá bom, gente? Ó, corrigindo, NPK é recomendável? Sim, NPK é recomendável, desde que não tenha muito nitrogênio, tá, gente? O ideal para suculentas é 277, a fórmula do NPK, ou 388, tá bom, gente? Não pode ser aquele 10-10-10, que é para gramado, não é legal para suculenta. Você pode usar aqueles de floração para orquídea e diluir em 4 vezes, tá? Porque eles são fortes, aqueles adubos. E as suculentas são muito sensíveis aos NPKs, tá? Que mais? Já falei de substrato, já falei de adubo. Lembrem de não aplicar na dormência, tá bom, gente? Boa tarde, decapitei a pele e ela já está com 3 bebês no caule. Aí deixei 3 folhas para ajudar o caule e agora que os bebês já nasceram, essas folhas eu retiro ou deixo no caule? Não sei se eu entendi bem a sua pergunta, Zilda. E deixei 3 folhas para ajudar o caule agora. Se você já tirou os bebês e você quer tirar mais mudas dessa planta, eu deixaria, sabe? Eu deixaria, porque dela ela acaba se tornando uma matriz, né? Ela não fica bonita porque você decapitou ela, mas ela pode continuar produzindo. Enquanto ela tiver energia, ela vai continuar produzindo novos bebês. Então você pode deixar, eu deixaria essas folhas sim, tá? Porque eu acho que você deixar no caule, tá? Tem mais energia concentrada do que se você tirar essas folhas e resolver fazer muda dessas folhas, tá? Você vai conseguir mais rápido mais plantas e plantas um pouquinho maiores de mudas dessa suculenta. Não sei se ficou clara a minha resposta, também achei que ficou meio estranho. Mas qualquer coisa você me pergunta, tá? Se você entendeu, se você não entendeu. Ó, a Glei fez uma pergunta bem interessante aqui, ó. Replantei as minhas suculentas e vale para quem decapitou também as suculentas, tá, gente?
Quem não sabe o que é decapitar a suculenta? Eu vou explicar aqui para o pessoal não ficar perdido, tá, gente? Quando a suculenta fica muito grande, tá? Imagina a suculenta é assim, né? Só que com o tempo, o que vai acontecendo? Ela vai crescendo para cima e essas folhas de baixo aqui vão murchando, vão ficando seca e começa a aparecer o caule da suculenta, o tronco dela, né? E aí não é tão bacana, não é tão bonito. Aí a gente faz o quê? A gente renova a planta decapitando ela. A gente vai lá onde termina as folhas bonitas e você corta, tá? E replanta aquele topo da planta, tá? Isso é decapitar a suculenta. Você corta ela, tá? No caule, tá? E replanta esse topo dela, porque ela volta a ficar com aquele formato bem lindo de roseta sem aquele caule comprido esquisito. E isso é uma vantagem também muito boa porque melhora a circulação da seiva da planta, porque às vezes ela vai ficando tão longe das raízes, tá? Por causa daquele caule fino, que ela vai ficando, perde acesso, né, aos nutrientes, à água e tal. Então assim você faz uma renovação completa no sistema radicular da planta. Só que muitas vezes aquele caule que fica, ele produz novas mudas, então a gente não descarta, que é o que eu acho que a Zilda tá fazendo aí. Fazendo novas mudas a partir do caule que ficou, tá? Que você se deveria ter desprezado, né, na decapitação, mas a gente não despreza nada porque dali sai muita muda. Então você vai ficar lá com a sua planta linda, que você tirou o topo e replantou, e daquele caule que fica vão sair novas mudas muitas vezes, tá? Então é mais ou menos isso que é o decapitar. Vamos lá. Se eu cortar o galinho do colar de golfinho e plantar na terra, ele enraiza? Débora, eu expliquei um pouquinho antes aqui no vídeo como a gente faz a muda do colar de golfinho por mergulhia, tá? Então eu vou pedir pra você assistir depois o vídeo, eu vou deixar ele aqui no Instagram e aí você vai tirar essa dúvida com alguns plus aí que eu tenho certeza que você vai pegar, tá? Vamos lá, eu não posso só tirar o caule e replantar o caule? Não entendi, Leide. O que você quer dizer aí? Mas enfim, continuando aqui assim. Replantei minhas suculentas, devo regá-las após o plantio? A minha dica é você, quando você replantou ou quando você decapitou, eu prefiro esperar umas 24 horas para cicatrizar, tá? Porque a suculenta, se você molhar e ela tá com a ferida aberta, muitas vezes entra por ali o agente oportunista, o fungo, a bactéria, que vai apodrecendo a planta. Ah, tá, entendi. E aí, o que acontece? Eu espero deixar secar umas 24 horas, que daí ela forma uma cicatriz, tá? É bem rápida essa cicatrização, e aí depois eu rego, tá? Pra ela começar a formar as raízes. Antes disso, não. Débora, tá, agora eu entendi. Você foi fazer, daí ela quebrou. Pode tentar plantar ela assim, tá? As chances diminuem um pouquinho de sucesso, mas tem chance de sucesso sim se você replantar a partir do caulezinho que quebrou, tá? Principalmente quanto maior o caule, maiores as chances de sucesso. Quanto menor, menores as chances, tá? Mas eu acredito que vai dar certo, tá bom? Vamos lá. Posso colocar as suculentas num terrário? É a pergunta da Paulinha, né? Pode colocar, tá? É mais difícil de cuidar da suculenta no terrário, porque a gente corre o risco maior de afogar a suculenta, tá? Porque suculenta e água, né, vocês sabem que tem uma relação complicada ali. A gente molha e tal, mas ela tem que drenar bem. E no terrário não existe essa drenagem. Essa drenagem simplesmente não acontece. Então a gente coloca bem pouquinha água, só quando tá seco, tá? Não pode terrário fechado, não pode suculenta em terrário fechado, não funciona, não dá certo. Porque por mais que você controle a umidade na terra, ela fica no ambiente, fica muito úmido e não dá certo, não funciona, tá? Então só em terrários abertos e tem que ser bem pouquinha água mesmo, tá? Você tem que... você coloca aquele teste do palito, que você coloca o palito na água, na água não, desculpa, se você coloca o palito no substrato, palito de churrasco, tá? E se ele sair
sujo, molhado, é porque só sujo, só a sujeira já significa que tem umidade, tá? Se ele sair sujo, você não rega esse terrário, tá? Você só vai regar ele depois que ele secar. Então demora muito mais para secar um terrário do que um vasinho de planta, tá, gente? Porque o vasinho drena, tá? O excesso de água acaba saindo. Mas no terrário isso não acontece, então a gente tem que ter muito cuidado com o terrário para não afogar as nossas suculentas. Tem muita gente fazendo terrário de suculenta, fica lindo, fica maravilhoso. Você trabalha com areia, fica tudo colorido, maravilhoso mesmo. Só que tem que ter esse cuidado, tá, gente? Porque senão a gente acaba afogando as nossas suculentas, elas acabam apodrecendo. E é importante, volta e meia, a gente reformar esse terrário, ver como é que tá a terra, trocar a terra, porque só aquele mesmo ambiente o tempo todo não dá certo também, não funciona. A gente tem que dar uma remexida nele. Eu estou com umas que estão aparecendo uns caules, a dúvida é, tira o caule e replanta ou corta a planta junto com o caule? Aparecendo uns caules, ela tá ramificando, é isso? Você pode tirar de cada caule e replantar, ou você pode, se você quer que ela continue com os caules, você pode replantar tudo, né? Desde que esteja tudo conectado. Tá, vamos lá, não aparece um caule. Meio confuso esse negócio. Tá, voltando aqui. Ó, qual o lugar da casa que a gente pode deixar? Então, eu falei um pouquinho sobre isso lá no início da live, mas a gente deixa a suculenta o mais próximo possível que você puder da janela, tá? Porque dentro de casa a gente não consegue sol pleno, a gente consegue meia sombra, que é aquele ou sol da manhã ou sol da tarde. Então a gente pode deixar sempre perto de uma janela. Pode ser qualquer janela, Raquel, pode ser qualquer janela. Nas janelas de face sul a gente não vai ter sol, tá, gente? Então a gente vai colocar aquelas suculentas mais que são de sombra mesmo. Como eu falei para vocês no começo, eu vou deixar a lista com as plantas de sol e de sombra, tá? De meia sombra e de luz difusa para vocês se guiarem aí, mas tem outras espécies também, tá? Pode me mandar a foto sim, aí fica bem mais fácil da gente entender aí, porque às vezes explicando é diferente de você mandar a foto, às vezes a foto é tão claro, é tão óbvio, né, e explicando fica meio difícil da gente se expressar. Pode me mandar sim, Leide, manda pelo direct que eu olho, tá bom? Se vocês ficaram com alguma dúvida, a gente também pode me mandar, tá? Gostei muito de ter feito essa live, tá? Ela já tá no finalzinho, daqui a pouco o Instagram corta ela, porque ela fica muito grande. Mas se vocês ficaram com alguma dúvida, pode me mandar no direct, no que eu puder responder, eu vou responder pra vocês. Às vezes eu não sei alguma coisa também, né? A gente não sabe tudo. Mas no que eu puder responder, eu vou responder. Mandem fotos, eu quero ver as suculentas de vocês. Eu acho que eu mostrei todas as que eu tinha pego aqui de sombra pra vocês. Eu tenho mais algumas, mas elas ficam plantadas no canteiro. Olha, eles estão me avisando aqui que vão cortar, falta 20 segundos. Então, me mandem perguntas, tá? Eu vou deixar a live depois disponível para quem não pôde ver, para quem perdeu o começo. Todo mundo vai conseguir ver, ou aqui no Instagram ou lá no YouTube. Aproveitam e se inscrevam lá no meu canal, tá? Eu tô postando coisas além lá que não tem aqui no Instagram, porque no Instagram não pode, tá bom? Um grande beijo e até a próxima quarta.